Estamos de volta com o programa Fala Sério e nesse segundo bloco continuamos a entrevista com o ex-deputado estadual Marcelo Ramos. Marcelo, no bloco passado nós fizemos uma pergunta, o porquê que você saiu do PSB, do deputado estadual Serafim Corrêa, ficou um tempo sem mandato e agora filiou-se ao PR, Partido da República, do deputado federal Alfredo Nascimento. Bem, Paulo, durante o processo eleitoral de 2014, já surgiram algumas contradições entre eu e o Serafim e o Marcelo. Contradições absolutamente legítimas, mas contradições parte da forma de enxergar a política. Eu entendia que o PSB tinha que ter candidato a governador e eles entendiam que nós tínhamos que ir para uma composição que possibilitasse o Serafim se eleger deputado federal, o que é absolutamente legítimo. E isso acabou prevalecendo por conta de uma intervenção da Marina e do Eduardo Campos, a tese de eu ser candidato a governador e o Serafim se elegeu deputado estadual. Fim do mandato, havia um alinhamento do PSB com o PSDB do atual prefeito. E, obviamente, após o resultado que eu tive em Manaus, era legítimo também a minha pretensão de disputar a prefeitura. Eu não podia estar num partido absolutamente alinhado ao atual prefeito, candidato à reeleição. Então, fiz a opção de sair do PSB, ficar sem partido durante um tempo e tomei a decisão de me filiar ao PR, consciente do preço que pago por ela, consciente de que isso simboliza uma contradição para o meu eleitorado, agora ciente de que eu sou um homem que não nasceu para marcar posição. Eu não nasci para disputar 10 eleições marcando posição, num gesto que parece heróico, mas que não muda a vida de ninguém. Eu acho que tenho a contribuir com a minha cidade e num gesto de responsabilidade com essa cidade, com que eu acredito, eu preciso me viabilizar eleitoralmente. No Brasil, ninguém disputa eleição sem partido. No Brasil, ninguém disputa eleição num partido que não lhe quer filiado. E no Brasil, ninguém disputa eleição num partido que não quer ter candidato. Portanto, o meu movimento foi em torno de um partido que aceita que eu seja o candidato, pré-candidato, por conta do momento que nós vivemos, e que eu, com as pessoas que tradicionalmente me acompanham, com as pessoas que eu vou ouvir durante essa caminhada, possamos construir um programa de governo. Infelizmente, a sociedade brasileira hoje já não se enxerga nos partidos brasileiros. Nosso sistema partidário é muito fragilizado, todos os partidos têm problema. Eu até me preocupo muito com alguns partidos que querem se auto-intitular os únicos puros, os únicos honestos, os únicos que não têm erros. O PT passou a vida toda fazendo isso e olha no que deu. Então, todos os partidos brasileiros têm problemas porque eles são reflexos de uma sociedade contraditória por natureza. Marcelo, o que nós precisamos nisso, mas eu acho que é importante esclarecer uma coisa. Muitas pessoas chegam e falam assim, que o PT só tem isso e aquilo, que o PMDB só tem isso e aquilo, que o PR só tem isso e aquilo, que o PCdoB só tem isso e aquilo. Vou falar uma coisa, como empresa privada, como empresa pública e partido político, tem as pessoas boas e as pessoas más. A gente não pode, por causa de um caso isolado, tentar denigrir ou o partido, ou a empresa, ou isso ou aquilo. Existem pessoas de bem, e isso às vezes incomoda muitas pessoas, não é verdade? É verdade. Olha lá, Paulo, se nós olharmos a história, o Jefferson Pérez, que quem tem a questionar a honestidade, a dignidade, a honradez do nosso saudoso senador, foi reeleito senador na coligação do Amazonino e não deixou de ser o Jefferson Pérez. Então, nós precisamos de homens de princípios, homens de firmeza de princípios, homens capazes de correr riscos, homens com coragem de enfrentar as dificuldades, as contradições, as incompreensões, para se mostrarem como alternativa de poder. Um dia desse alguém me disse, mas não era melhor esperar 4 anos, um outro partido se fortalecer? E eu disse, olha, infelizmente, eu até poderia, se o meu projeto político fosse uma vaidade, esperar 4 anos. Mas eu não posso pedir para o nosso telespectador agora que vai pegar um ônibus lotado, que vai esperar 40 minutos na parada do ônibus, que mandou o filho para a escola e lá na escola não tinha merenda escolar. Esse homem e essa mulher não podem esperar 40 anos. Nós políticos não podemos, pelas nossas vaidades, pelos nossos desejos de marcar posição, impedir que a transição comece, que a roda gire, que uma nova geração de políticos, que uma nova forma de governar chegue
ao Amazonas e a Manaus. Então eu estou muito tranquilo, foi uma decisão muito consciente, muito pensada, e eu só sei fazer as coisas de forma transparente. Tem um monte de político que faz as coisas escondidas, ninguém sabe, de repente quando vê, já fez. Eu não, eu pago o preço dos meus erros e meus acertos. Tudo meu é muito transparente, eu não escondo ninguém, eu não escondo as conversas que eu tenho. Então estou muito tranquilo, muito ciente de que fiz o que tinha que ser feito e muito convicto de que nós vamos apontar um novo caminho para a política no Amazonas. Uma virada de geração, uma política mais eficiente, uma gestão de mais qualidade. Chega, Paulo, dessa história da política que divide secretaria por partido político, da política que deixa vereador nomear diretor de escola, sabe? Da política que só se preocupa como se a política fosse importante em si mesmo. A política só tem sentido de existir se for um instrumento de fazer o bem para as pessoas. Para fazer o bem das pessoas, tem que valorizar o mérito, diretor tem que ser o melhor, gestor tem que ser o melhor naquela área. Enquanto nós não valorizarmos o mérito, nós vamos seguir reclamando que falta dinheiro. É verdade, nos municípios brasileiros falta dinheiro, mas é possível fazer muito mais do que tem sido feito. Basta gerir com mais qualidade e com mais eficiência. Não é fácil. Com um mau gestor, pior ainda muito mais. Exatamente. É verdade? O resumo é isso que você diz. Não é fácil. Se o gestor for ruim, fica muito pior. Vamos lá. Marcelo, muita polêmica nessa sua entrada no Partido da República. Polêmica porque você sempre pertenceu a um partido de esquerda, sempre foi bem rigoroso no discurso, né? Não só de combate à corrupção, mas sempre vigilante ao grupo político que está no poder e que você sempre falou, inclusive na campanha passada ao governo, que nunca pertenceria a esse grupo. E hoje você ingressa no PR, liderado pelo deputado federal Alfredo Nascimento, que faz parte desse grupo político. Eu queria que tu pudesse explicar para os nossos telespectadores, para os nossos irmãos amazonenses, o porquê da entrada no PR, se você lutava contra toda essa situação partidária. Sim. Paulo, primeiro, em relação a liderado, a próxima eleição é a eleição municipal. O presidente do PR municipal serei eu, e se nós conseguirmos construir uma candidatura, o candidato a prefeito serei eu. Então, o processo municipal será liderado por mim e pelas pessoas que estão mais próximas de mim. Primeiro, acho que esse esclarecimento é importante. Segundo, Paulo, eu preciso reconhecer a você, que sempre acompanhou minha vida pública, e a você que nos assiste, que eu também erro, que eu sou um ser humano falível. E eu acho que eu caminhei durante um momento para um discurso meio messiânico, de que só eu presto, só eu posso, só eu sei fazer. E eu estava errado. Eu preciso reconhecer que eu estava errado. Eu preciso reconhecer que nós não podemos negar o legado de homens e mulheres que, com erros e acertos, trouxeram o Amazonas e Manaus até aqui. Como é que eu vou negar o legado de programas importantes iniciados pelo Serafim, como a Farmácia Popular? Como é que eu posso negar o legado do Amazonino ter feito a Universidade do Estado do Amazonas, do Eduardo ter feito lá as suas grandes obras, que é um pouco a marca dele, do Alfredo ter feito o médico da família, do próprio Arthur ter se esforçado de ser um prefeito presente? Então, nós não podemos negar o legado e a história de quem ajudou a construir esse Estado. Então, eu tive também um aprendizado após a eleição, de entender que eu preciso saber ouvir mais, que eu preciso saber conviver mais com quem pensa diferente de mim, e que quem quer governar Manaus para todos precisa ter a capacidade de ouvir, de não se submeter, mas de ouvir. Você nunca me verá, nem você nem ninguém, submetido às vontades, às vaidades, ao jogo dessa política. Agora, eu terei a grandeza de ouvir as boas experiências de todos que, de alguma forma, contribuíram com Manaus. Acho que esse é o desafio do novo gestor. O gestor que acha que ele sabe tudo, que ele pode tudo, acaba trocando os pés pelas mãos e fazendo besteira na administração ou indo para o caminho do autoritarismo. Eu não sei tudo, eu sou falível, preciso aprender a reconhecer a qualidade de quem pensa diferente de mim, e eu acho que esse é um Marcelo mais maduro que vai se apresentar para o povo do Amazonas, e com o tempo o povo do Amazonas vai entender que isso é um avanço, e um avanço importante de maturidade para quem quer um dia governar Manaus e o Amazonas. Entendi.
Marcelo, como é que tu acha que o eleitor que te enxergava naquele formato vai te enxergar a partir de agora, no futuro? Olha lá, o meu eleitor ele está assustado, ele está, uma parte até indignado. Claro que há uma grande campanha das redes sociais, de quem pretende disputar a eleição contra mim, para tentar me desgastar. Agora, há também uma reação legítima de pessoas que acreditam no meu discurso, de pessoas que acreditam em mim. Mas a grande maioria dessas pessoas, quando ouve os argumentos, quando reflete sobre o cenário político em qual essa decisão se deu, acaba concordando. Tanto que o que eu tenho pedido, Paulo, e peço para você que nos assiste, não é que as pessoas entendam a minha decisão. O que eu peço para você é que você siga me acompanhando, é que você siga fiscalizando, é que você me dê a chance de a história demonstrar que não há flexão de princípios, que não há mudança de valores, que há uma mudança partidária, mas que o Marcelo Ramos, que foi o Marcelo Ramos no PCdoB, que foi o Marcelo Ramos no PSB, será o mesmo Marcelo Ramos no PR. Mais maduro, mais capaz de ouvir, mais capaz de dialogar, mais capaz de reconhecer a qualidade dos outros, mas o Marcelo Ramos que não se desvia dos seus princípios e das suas convicções de honestidade, de probidade, de ética na política. Eu tenho certeza que com o tempo você vai entender que ainda vale muito a pena seguir nessa caminhada. Marcelo, nós aprendemos com o tempo, não é verdade? Qual foi o grande ensinamento que você teve como candidato a governador em 2014? O que você aprendeu? O que você acha que você errou mais? O que você aprendeu mais nessa eleição de 2014? Olha, a eleição de 2014, eu penso que ela foi uma eleição de poucos erros, né? Dentro das possibilidades que a gente tinha, eu confesso que eu acho que a gente errou muito pouco. Agora, o maior aprendizado para mim é o aprendizado de que vale sempre a verdade, de que quando você dialoga com a verdade, de que quando você é transparente com as pessoas, ainda que no primeiro momento ela não entenda, o tempo vai cuidar de demonstrar que você está no caminho certo e ela vai voltar a caminhar ao seu lado. Então, acho que esse é o maior aprendizado, de sempre procurar fazer política de forma transparente com a verdade. Eu não tenho medo das minhas decisões que são contraditórias. Eu morro de medo, Paulo, é de político que não tem opinião. Tem uns políticos que tu abre a rede social dele, parece que tu está abrindo uma coluna social, ou um livro de autoajuda. Não, o político tem que ter opinião sobre os temas da cidade, o político tem que ter coragem de enfrentar medidas impopulares. Eu, um dia desse, publiquei um texto defendendo a faixa azul. Claro, depois publiquei uma crítica, porque não adianta você fazer faixa azul sem planejamento. E a prefeitura fez a faixa azul, o corredor exclusivo de ônibus é importante para a cidade? Mas tem que ter ônibus com porta do lado esquerdo. Você não pode fazer um corredor exclusivo de ônibus e não ter ônibus com porta do lado esquerdo. O que mais a população está reclamando hoje é que, no lugar onde devem trafegar os veículos particulares, trafegam os ônibus também. Eles não reclamam da faixa azul se ela é exclusiva. Se ela é exclusiva, os ônibus têm que estar automaticamente nela. Aí sim, acredito que vai melhorar um pouco, pelo menos, o ponto de vista da população. Paulo, sempre vai ter ônibus do lado direito, porque as linhas que andam do lado esquerdo são linhas troncais, elas precisam ser alimentadas. Então, sempre vai ter ônibus do lado direito. Só que o problema é que hoje a faixa azul está implantada e não tem ônibus com porta do lado esquerdo. Então, muitos daqueles ônibus, não todos, mas muitos daqueles ônibus que estão no lado direito hoje, deveriam estar no lado esquerdo. Por que não estão? Porque eles não têm porta do lado esquerdo. Então, a prefeitura fez algo sem planejar, sem antes preparar a frota para o novo modelo operacional. Então, falta de planejamento, ineficiência administrativa, o grande mal da atual administração. Não é fácil, não é verdade? Nada. Marcelo, o Partido da República faz parte, a base de sustentação do governo da presidente Dilma. Você apoia a presidente Dilma? Não, eu tenho uma atitude de oposição à presidente Dilma. Eu acho que ela não é o melhor para o país. O povo brasileiro a escolheu, nós temos que respeitar isso. O impeachment é um instrumento da democracia, nós temos que respeitar quem defende isso, mas fazer com que isso caminhe tudo dentro da legalidade, para nós não perdermos o bem maior do país, que é o sistema democrático. O PSB, quando eu entrei no PSB, já era da base da presidente. E eu mantive a minha independência, fiz várias críticas na Assembleia de medidas dela
que contrariavam o interesse do Amazonas, e eu não perco a minha independência. Eu continuo achando que o governo do PT é um governo que se esgotou para o país e que nós precisamos encontrar uma alternativa. O povo brasileiro também está maduro de que essa alternativa não é o PSDB. Num momento desse que o país vive de crise, eu sinto muita falta do Eduardo Campos, que era um homem ponderado, preparado para administrar essas crises, para dialogar com os mais variados setores, mas que infelizmente quis o destino que tivesse uma morte trágica. Então eu manterei minha independência de entender que o governo da presidente Dilma não é o melhor para o país. Nós vamos chamar agora nossos intervalos. Não saia daí, o programa Fala Sério volta já já com o ex-deputado estadual Marcelo Ramos.